Presente no auditório da Biblioteca do Exército, o senhor Coronel de Artilharia Eduardo Bezerra Rocha, diretor da Biblioteca do Exército, acompanhado das seguintes autoridades civis: senhor Francisco Gomes de Matos, palestrante, senhor Nelson Sendas, palestrante. Prestigiam também este evento comandantes, chefes e diretores de organizações militares da guarnição do Rio de Janeiro, integrantes da presidência e da diretoria do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, professores universitários e ilustres convidados. A presente palestra tem por finalidade explanar os fundamentos da liderança e da gestão, exemplificando com o perfil de líder do empresário Arthur Sendas. Convidamos todos os presentes a cantarem de pé o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Coronel Eduardo Bezerra Rocha, diretor da Biblioteca do Exército, realizará a abertura da palestra. Então é uma grande satisfação, é uma honra estar aqui para falar da minha satisfação de recebê-los aqui nesta Casa de Cultura. Eu vou me permitir, antes de mais nada, após agradecer, é claro, a presença de todos aqui, e também agradecer o apoio do Conselho Regional de Administração, acho que o apoio para que a gente realizasse essa palestra aqui. Eu gostaria de fazer um pequeno merchan da Biblioteca do Exército, em 2 minutos, e explicar o que é a Biblioteca do Exército efetivamente. A biblioteca é uma organização do sistema cultural do Exército Brasileiro. Então, ela é subordinada a uma diretoria que é responsável pelo patrimônio histórico e cultural do Exército. E esse sistema cultural está enquadrado num sistema maior, que é o sistema de educação e cultura do Exército. Então, nós somos uma casa de cultura vinculada ao mundo literário, com 141 anos de idade. Nós completamos 141 esse ano. Então, nossa casa foi fundada por Sua Majestade, o Imperador Pedro II, aqui neste local. Então, foi criada pelo Imperador em 1881. E a particularidade, a curiosidade, e que muito nos honra também, ela foi fundada aqui, no local que nós estamos. Tá? Então, este local aqui, esse quadrado da construção, que hoje nós batizamos e chamamos de Palácio Duque de Caxias, era o quartel-general da corte, naquela ocasião. Então, a biblioteca foi fundada efetivamente neste local, não nessas instalações aqui, mas no ano de 1881, e completamos 141 anos esse ano. Tá? Ela é a biblioteca original da Força de Terra. A Marinha também possui uma biblioteca, a Força de Mar. E a Força de Terra, então, ela recebeu essa biblioteca. Essa biblioteca, ela conquistou um sucesso muito grande na sociedade carioca brasileira, aqui era a capital do Império. Ela é uma das bibliotecas militares mais antigas do mundo e ela já possuiu o maior acervo da América Latina. Nós tínhamos outras unidades que foram extintas, que nos permitia ter o maior acervo da América Latina bibliográfico. Hoje não somos mais. Então ela foi criada como uma biblioteca, originalmente, e nos idos de 1937, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ela ganhou uma competência, que hoje é a principal competência da Bibliex, que é ser editora. Então a Biblioteca do Exército manteve o seu nome original, entretanto, a Biblioteca do Exército é a editora do Exército Brasileiro. Então, nós somos efetivamente, o nosso carro-chefe, o nosso maior processo organizacional aqui é ser a editora do Exército. Então, a partir de 1937, nós demos início à produção de livros de interesse da instituição. Hoje nós temos um acervo de livros nossos, mais de 1000. Então, ano passado, nós chegamos ao 1000º livro em 85 anos de existência da nossa editora. Inclusive, nós comercializamos a nossa produção. Então, a gente já convida aqueles que tiverem interesse. Nós temos um site de vendas, nós vendemos, temos um e-commerce normal, nós temos uma loja física nessas instalações aqui, no saguão principal do Palácio Duque de Caxias. E nós temos a possibilidade também daquele que deseja se fidelizar, de ser assinante da nossa editora, para receber anualmente, a um preço efetivamente módico, a nossa assinatura anual, para manter a fidelidade e receber a nossa produção anual, que em média gira em torno de 10 livros de interesse da instituição por ano. Então essas são as atividades principais. E uma particularidade, que até muitos militares do próprio Exército não sabem, nós não temos um parque gráfico. Nós não somos a gráfica do Exército. O Exército também possui uma gráfica, localizada na capital, em Brasília. Então nós somos efetivamente apenas a editora do Exército. A nossa produção, a impressão da nossa produção, ela é feita ou pela própria gráfica do Exército ou por
gráficas contratadas. Tá? Então, esse é o trabalho da Biblioteca do Exército que eu gostaria de expor a todos. Né? Bom, eu acho que já estou falando demais, né? Vamos passar o que interessa. Então, eu gostaria agora de apresentar a todos os senhores e senhoras os nossos palestrantes. Né? Então, nós temos aqui o professor Francisco Gomes de Matos, uma das maiores autoridades em administração no Brasil e um autor consagrado. Tá? Tem publicado aí mais de 30 livros na área de administração ao longo da sua carreira. E por felicidade da Biblioteca do Exército, né, a biblioteca, ao longo da sua vida, também teve a oportunidade de fazer o lançamento de 2 livros do professor Francisco. Né? Todos os 2 livros da década de 80, né, que estarão expostos aí junto com uma pequena exposição de obras raras e livros que a gente montou, tá, para que todos possam observar logo após o encerramento da nossa palestra aqui. Tá? Então, nós vamos receber aqui o professor Francisco Gomes e vamos receber também o doutor Nelson Sendas. Doutor Nelson Sendas, filho de um dos mais ilustres, eminentes e importantes empresários brasileiros, o Arthur Sendas, né? Que hoje, o doutor Nelson Sendas administra, não sei se a gente pode chamar de um império, um patrimônio imobiliário e empresarial construído pelo empresário, um dos maiores empresários brasileiros, o Arthur Sendas, né? Então é um grande prazer fazer essa apresentação, fazer esse comentário e também, particularmente como carioca que sou, né? Ao citar o Arthur Sendas, a gente lembra da nossa infância, né? Pode lembrar da nossa infância, minha infância lá em Olaria, frequentando aí a Casa das Sendas quando era criança, né, com a minha mãe. Posteriormente na freguesia também de Jacarepaguá, que tinha Casa das Sendas lá. Né? Então a gente sempre, quando cita Casa das Sendas, todo carioca, né, relembra, né, da sua infância e da frequência, né, nos supermercados das Casas Sendas. Então é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande. E eu gostaria de pedir ao nosso locutor que lesse aí os currículo resumido dos senhores antes do início da palestra. O senhor Francisco Gomes de Matos é formado em administração pela Universidade Cândido Mendes, autor de 33 livros de administração, sendo 2 pela Bibliex. No ano de 1979, lançou o livro Desburocratização e, em 1980, o livro Gerência Participativa. Foi vencedor do Prêmio Jabuti, edição de 1997, na categoria Economia, Administração, Negócios e Direito, com a publicação do livro Empresa que Pensa. Lecionou na Fundação Getúlio Vargas e em cursos de pós-graduação na PUC-Rio. Foi agraciado com diversas comendas nos níveis federal, estadual e municipal. Atualmente, é consultor corporativo de diversas organizações públicas e privadas e conselheiro da PUC-Rio. O senhor Nelson Sendas é formado em administração pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em marketing na Escola de Negócios da PUC-Rio e possui especialização em gestão pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas, na França. Possui 23 anos de experiência em operação comercial e operacional de supermercados e foi o vice-presidente no Grupo Sendas por 16 anos. Atualmente é empresário e participa em entidades de classe, como a Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Realmente me sinto em casa, não só por ser autor, da honra para mim. A Bibliotex tem 141 anos, olha, veja só, a instituição se mantém em juventude, como é o caso, com dirigentes tão ligados à contemporaneidade.
é realmente muito lisonjeiro. Então, eu me sinto realmente muito à vontade pela acolhida que tenho tido nessa casa. Fico feliz de poder trazer o testemunho do Nelson, que vem colaborar conosco e colocar o perfil do seu pai, que é de um líder empreendedor, com muita sensibilidade para as classes armadas, que se tornou amigo e por questão de referência pessoal, se tornou amigo de vários militares importantes e transmitiu aos filhos essa herança cultural, quer dizer, essa identidade com a farda. Então, eu fico muito à vontade para estar aqui com vocês e portanto, nesse personagem. Bom, eu vou me permitir sentar no carro mais. Eu coloco para vocês uma frase que não vou comentar, mas que será o fecho da minha exposição. Eu espero que, no decorrer dela, essa frase ganhe conteúdo e significado para você. Eu diria liderança, que é um tema cuja edição só perde para a Bíblia, desde a mais remota antiguidade que se escreve, que se fala em liderança. Não por mero acaso, né? Porque a liderança, ela é um fator de sobrevivência. Quer dizer, nós nascemos líderes potenciais. A liderança, é bom que a gente esclareça logo os termos básicos para que haja um entendimento. A liderança é talento. Todos nós a possuímos, por herança divina, até diria, né? Que é através desse carisma próprio, disso que caracteriza a liderança, influenciar e ser influenciado. É nessa dinâmica que as coisas acontecem. Isso acontece desde os primeiros tempos. Então, o bebê só sobrevive por seu poder de atratividade, por inspirar afeto. Por quem é que não se sensibiliza com o sorriso de uma criança e de um bebê? Tá? Então, nessa essencialidade é que tem a filosofia do existir. Nós existimos por essa potência de força, por esse talento que é a liderança. Já o líder é competência. O líder, se a liderança é inata, como virtude de sobrevivência, repito, o líder é capacitação, é competência, é aprendizado permanente. O líder está aprendendo o tempo todo e educando. Eu diria mais do que ensinando. Porque no ensinamento, a gente transmite saberes. A educação tem a ver com sabedoria, com a aplicação do conhecimento. Senão, ele se torna teórico puramente, se torna uma fantasia até. Né? Letrados que não têm sabedoria, doutores que não têm um doutorado de vida. Então, o importante não é o conhecimento em si, mas a sabedoria, que é a vivência e a arte de conviver. Nessa convivência, né, se permuta coração e mente, afetos,
principalmente, é que se dá todo esse fenômeno do líder verdadeiramente líder. Eu vou me permitir contar, para quebrar um pouco o gelo, duas historinhas, ainda em cima desses conceitos. Um turista procura uma casa autorizada de papagaios, que queria levar uma lembrança do país. E chega e são apresentados 3 espécies consideradas raras pelo vendedor. E ele quis saber o que detalhes a respeito de cada um desses 3. Então o vendedor diz, bom, e quanto custava? Bom, esse aqui custa, por hipótese, $2.000. Bom, $2.000 por um papagaio? Sim, mas ele sabe o Dom Casmurro, de Machado de Assis, da íntegra. Realmente. Bom, e esse outro? Bom, esse já custa $4.000. O que de espantoso ele faz? Bom, ele, além do livro Dom Casmurro, conhece toda a obra de Machado de Assis. Bom, e o terceiro? Bom, esse custa $8.000. Bom, que de extraordinário ele faz? Bom, o que ele faz, eu vou descobrir. Eu ainda não sei, mas só vejo os outros 2 chamarem de meu líder. Bom, então, o amigo teve a generosidade de rir de uma piada sem graça, mas tem conteúdo. Obrigado. E, bom, a outra historinha. O líder bate no céu e é recebido por São Pedro. Né? Mas São Pedro estava num momento de estar reorganizando os seus fichários, toda a documentação. Ele não encontrou de pronto o nome do líder em sua listagem. Falou, bom, você não estava previsto chegar hoje. Tem aqui seu nome. Para ganhar tempo, você vai até o inferno e vê se seu nome está lá. Na hipótese de não estar, a gente faz uma pesquisa aqui mais profunda. E ele foi. Quando chegou no inferno, encontrou uma recepção vazia e toda desorganizada. Aí, vazio, não apareceu ninguém. Ele foi adentrando, né? E abriu a porta, e aí deu com o inferno, o cenário infernal. Quer dizer, muito calor, as pessoas se atritando. Realmente uma coisa bem conflituosa e bem desagradável. Aí ele falou, poxa, por que não abrir as janelas? Ele foi lá, abriu a janela. Já bateu barragem. Aí desligou o forno, a fornalha lá. Desligou. E aí, poxa, aquele alívio geral, as pessoas que se conflituavam ali, pararam por um instante. Ele aproveitou isso para começar a introduzir alguns motivos de conviver, de participar coletivamente, e passou a delegar compromissos, né? Fazer a delegação de decisões, e as coisas foram rapidamente mudando. Foi uma transformação cultural assim repentina, surpreendente. Então, de repente, onde havia só guerra, passou a haver uma maragem de paz. Aí, nesse instante, chega Lúcifer, né? E fica apavorado com o que viu. Aí pega o nosso líder e leva até o céu, joga aos pés de São Pedro e diz, fica com ele aí, ele é seu. Então, qual é a moral dessa história? Que quando o líder é competente e faz um bom trabalho, até o diabo leva para o céu. Bom, então, isso aí, eu conto apenas essas historinhas, para nos colocar, e eu vou lhes colocar,
a frase com que eu dou início praticamente à nossa conversa e com a qual eu vou terminar. Eu não vou comentar. Eu digo que liderança é fardo. Liderança é fardo. E é farda. Liderança é fardo e é farda. Agradeço. Registrou aí. Não sei. Aí eu qual é o seu nome, por favor? Rogério. Rogério Emilson. Quando eu lecionava, e no meu trabalho de consultoria, eu enfatizava muito isso que você está fazendo. O exercício das anotações. Se bem que vocês vão ter acesso aqui a uma sequência de slides do PowerPoint que eu não vou projetar. Não vou projetar, ele estará ao acesso de vocês e vai ser uma espécie de memória. E eu acho muito importante esses registros, eu fazia até nas minhas consultorias, até vou mandar para vocês, um caderno, que chamava caderno de anotações, e dava para o presidente da empresa, para os diretores da empresa, nos encontros que a gente fazia, aquilo que a gente denominava pensar estratégico em equipe, porque é onde você exercita 3 funções no pensar, que cada vez se torna hoje uma moeda rara. Com a técnico-burocracia em que vivemos, pensar não é uma moeda muito valorizada. Tá? Mas o pensar estratégia em equipe e que se exercita o diálogo. E o diálogo é essa interatividade que precisa de ser verbalizado, mas que a gente sente que está sendo acompanhado. Esse é o diálogo, em essência, dessa interatividade, que leva ao consenso, que eu chamo o seguinte, de ter as verdades comuns, aquilo que nos une, as verdades comuns, que nos encaminha para vontades comuns e para ações comuns. Estratégia da sinergia. Né? Então, quer dizer, repito, esse exercício do escrever, além de memorizar, que a gente fez ao longo do tempo, uma pesquisa de pessoas que participavam de palestras consideradas brilhantes, não é o nosso caso, mas que logo depois da pesquisa, que a gente fazia por experimento, a gente via que praticamente nada foi registrado. Bateram palmas, sim, mas o que o orador falou? Olha, porque não houve registro, não houve memória. E hoje nós vivemos num século de muita distração, de muito estímulo. Quer dizer, e a ciência mostra o seguinte, que a cabeça, ela enche, porque tudo que é informação é registrada pela mente. Então, é como a ilustração é a seguinte, uma caixa que está lotada e passa a ser seletiva. Então, muito do que a gente recebe vai para o buraco negro. Então, a memória torna-se cada vez mais seletiva. Então, a gente tem que se cuidar, porque aquilo que a gente não percebe não existe. Não percebe, não existe. E aí gera aquilo que eu costumo chamar sempre do buraco negro. Buracos negros são erros repetidos. Todas as organizações têm seus buracos negros. Por quê? Dessa uma falta de uma percepção sofrível, quer dizer, do que a gente o primeiro momento, que é o não ter o registro da situação. Então, esse é um cuidado que eu quero colocar e que eu vou, como eu disse, mandar para vocês o caderninho que eu fazia de anotações. E a última que eu fiz foi para a diretoria do Metrô Rio, que a gente fez um trabalho mais recente. E lá era o primeiro momento em que a gente fazia
aquele pensar estratégico em equipe, para poder trabalhar o consenso sobre as verdades comuns da organização, fazer um balanço situacional, como eu costumo dizer. E aí, então, tinha essa quase que obrigatoriedade por atração, né, de registrar. Eu, no rodapé, sempre colocando uma mensagem. Então, isso aí me cobre que eu vou mandar para vocês. Bom, dito isso, eu quero colocar, agitar aqui o objetivo da palestra. Liderança, e eu botei empreendedorismo e inovação, porque são conceitos subordinados à liderança. Quer dizer, o líder tem a virtude do empreendedorismo e da inovação. São atributos de liderança. Então, eu coloco liderança como um conceito mais amplo. E eu digo que tudo já foi dito, mas nem tudo foi aprendido. E é por isso que eu faço o exercício por morar perto de uma livraria, eu faço visitas periódicas na livraria. E eu fico impressionado, estava comentando com o Nelson, com a rotatividade de títulos novos. Tem uma banca de novidades semanais. E o que eu vejo como fenômeno hoje, na nossa época? Quer dizer, livros novos, lançamentos novos, com uma multiplicidade de editoras. Mini editoras, editoras desconhecidas, novatas, quer dizer, e que mostram, em grande parte, eu constatando, os temas, de um modo geral, até mesmo romances, obras de literatura, tem um componente de liderança. Porque liderança é alguma coisa que tem um carisma próprio. Por quê? Como eu digo, é fator de sobrevivência. Tá? Cada um de vocês exerce necessariamente a liderança. Tá? Então, quando eu coloco liderança, fardo, e é fardo e farda, eu vou terminar com essa frase. Eu não vou aprofundá-la agora. Espero que no decorrer da palestra, na conclusão, a gente tenha esse conceito mais materializado, mais concretizado. Liderança é fardo e é farda. Bom, então, eu coloco aqui uma afirmação de vivência. Existem líderes nas organizações. Se uma organização, qualquer que seja ela, um pequeno armazém que foi o nascedouro do Arthur Sender, nasceu num pequeno armazém dos seus pais, que eram líderes educacionais. Ele nasceu sendo amamentado no balcão pela sua mãe, que era aquela companheira do pai que vivia com intensidade a vida do pequeno armazém, que veio a se tornar a semente do que se tornou as organizações Sender. O nosso coronel Eduardo nos falou de que Sender como um império. Esse império que teve 20 mil funcionários, ele tinha quase que o absurdo de dizer que o Arthur conhecia todos eles. Porque visitava a coisa que ele fazia pela espiritualidade, pela religiosidade, que foi uma das características, uma das marcas dele, que ele fazia visitas diárias praticamente às lojas. Era o ritual que ele fazia. Ele ia às lojas, ele chegava ao escritório e a gente chegava para ter um encontro com ele de consultoria e a secretária dizia: seu Arthur ainda está fazendo as suas orações matinadas. Ele tinha uma capelinha ao lado dele, no escritório. É praticamente um oratório
ele fazia suas orações. E depois ele recebia isso. Eu tive uma consultoria com Arthur Sendas de 12 anos de encontros semanais. As segundas-feiras era o meu compromisso. Eu estava com ele. Então, quando eu falo em Arthur Sendas, eu, se me permite, numa casa que é uma casa de autoridade, ordem e disciplina, como são vocês, militares e a Biblex, eu tive a honra, e falo com autoridade, de ter tido essa vivência com ele durante 12 anos, praticamente todas as segundas-feiras. Bom, eu digo ali, existem líderes e até brilhantes nas organizações, porque senão elas não estariam de pé. Enquanto se elas estão vivas, é porque há, quando mais não seja, núcleos de liderança, líderes verdadeiramente sustentáculos dessa vida. Então, o que falta nas organizações derrotadas é a cultura de liderança. Isso vem um pouco mais tarde. Eu quero fixar agora o que eu considero, porque nesse nosso encontro, eu quero passar, e é esse que eu vou me policiar o tempo todo. Peço que o Nelson também me ajude nisso aí. Quer dizer, eu não quero saturar. Eu acho que uma boa alimentação, uma boa refeição é aquela que você sai da mesa com fome. É um paradoxo. Mas você pode sentir saudade da comida, do alimento. Então, quer dizer, saturar chegou a um ponto que ninguém aguenta mais, porque tem limite. Nós temos um limite de retenção, todos nós. Por isso, se puderem todos vocês aí estão desafiados a me interromperem com alguma pergunta, para dar um sentido mais dialogal. Fiquem à vontade. Mas eu quero colocar, então, o que eu considero ser que sintetiza todo um ensino, digamos assim, da liderança. Eu identifico no perfil de um líder a sua integridade. O líder é íntegro. Isso todos os autores de todos os tempos destacaram o líder como uma figura exemplar. Ele é exemplo, ele é paradigma, ele é diretriz de ação. O líder é íntegro, ele se identifica pelas suas crenças, pelos seus valores, que sejam valores conscientizados. Na menor dúvida, aquele é um líder porque ele é íntegro. Ele é integrado, segundo componente do perfil, ele é integrado, ele faz parte de uma comunidade a qual ele se sente responsável, ele representa essa comunidade, esse grupo, essa equipe. E o líder, terceiro componente, ele é integrado, ele é integrador. Ele promove a integração. Quer dizer, ele forma equipes coesas. Hoje é uma unanimidade nos cientistas sociais do trabalho, o maior fator de produtividade e resultado é a coesão. Quanto mais coeso um grupo, mais produtivo ele é. Isso já é científico. A coesão. E como é que se obtém essa coesão? Exatamente por um líder que move, um líder que é exemplar, que é íntegro, que tem valores e que transmite esses valores. Que é o que integra, no final das contas, que dá unidade, são valores. Não tem como, são valores. Eu reconheço no líder uma pessoa não só competente,
não só competente, mas humanisticamente responsável. Quer dizer, ele tem esse elo de coração, esse elo afetivo pela causa. Ele tem amor à causa. Então, ele é íntegro por excelência. E reforço ainda mais. E sendo líder e íntegro, ele tem condições de integrar. Ele tem condições, o maior compromisso dele é formar equipes pensantes, equipes que pensam para poder contribuir, para ser inovador e empreendedor. Inovador. Bom, então, nesse aspecto, eu coloco essa integração e essa integração numa linha que é muito familiar a vocês, a quem vocês seguramente são catedráticos. Em autoridade, preservação do princípio da autoridade, são princípios de ação. Nós vivemos hoje uma crise universal de autoridade. Onde estão os líderes? É um eclipse, eu costumo falar. Estamos vivendo um momento de eclipse das lideranças. Né? Onde elas estão? Então, a autoridade, a ordem e a disciplina. Autoridade, ordem e disciplina. São vocês. Vocês são isso. Autoridade, olha, como princípios de ação. Porque as Forças Armadas, como uma empresa, como qualquer instituição, devia estar preservando exatamente isso. Ter referência a quem se reporta, como este líder ele se comporta em relação às nossas aspirações, às nossas competências, como ele nos valoriza. Então, a autoridade, a ordem. Porque fora da ordem, eu costumo dizer o seguinte, é muito fácil você produzir desordem, mas é muito dificílimo você manter a ordem. Então, o grande desafio é a autoridade como resposta à ordem, a necessidade de que haja ordem, porque sem ordem não se constrói nada. E que haja disciplina, respeito à autoridade, respeito à ordem, disciplina, cumprir as suas responsabilidades, Agora, nós somos seres humanos, seres vivos, seres pensantes. Então, cabe à liderança da flexibilidade situacional a esses princípios de ação. Porque senão a autoridade vira autoritarismo. A ordem vira burocratização. E hoje a gente vive um momento de ameaça da técnico-burocracia. É uma versão nova da burocracia. E tudo se compõe dentro do quadrado. Não é. Peter Drucker, um dos autores maiores da administração moderna, ele já colocava a diferença entre eficiente e eficácia. A eficiência significa cumprir cegamente, praticamente cegamente, rigidamente, uma ordem. Uma ordem. Mas só a liderança autêntica pode desfazer isso. Quer dizer, pode transformar, sem prejuízo da ordem, sem prejuízo da disciplina, essa flexibilidade. Para que a autoridade, repito, não se transforme em autoritarismo. E aí o autoritarismo é o quê? É a bitola. Não pensa, eu já penso. Gera a burocratização, que na ordem vira a burocracia pura. Não precisa pensar. Outros já pensaram por você. Siga. É eficiência. Então, essa disciplina se transforma em submissão quando não é liderada. Então, cabe ao líder exatamente não deixar a água
derramar do copo, manter as coisas nos seus lugares. Isso precisa de muito diálogo, de muito consenso, as verdades comuns. Espera aqui, nós estamos numa organização militar, temos um compromisso com segurança. Olha, veja só, segurança bate de chofre na cara dos nascidos. E a criança é insegurança total. Dependente, se não tiver um adulto, a criança não sobrevive, o bebê não sobrevive. Né? Então, precisa de autoridade, precisa de um adulto e é essa adultez que falta muitas vezes das organizações, por incompreensão. Né? Seres adultos. Organizações, nós passamos por várias, que eram verdadeiras creches de crianças. Crianças adultas. Crianças adultas, quer dizer, que não tinham essa comunicação, essa abertura. Que são três os princípios de um gestor líder. Um gestor líder é aquele que se comunica bem. A comunicação é fundamental. Então, o primeiro fator para um líder, ele, na verdade, colocar-se em transparência. O líder nesse sentido que ele se íntegro integrado, né? Um integrador. Então, quer dizer, o líder está presente no diálogo e em consenso, chegar às verdades comuns, através do diálogo, na verdade, quais são as nossas crenças? Por onde nós estamos nos guiando? Qual é a grande missão nossa de segurança? Como nos tornarmos a serviço da pátria? Porque ele não tem vocação, a não ser, eu diria, a não ser a vocação religiosa autêntica, porque é mais global, envolve tudo. A outra grande vocação humana está muito na linha da segurança e na linha militar. Né? O militar é alguém que inspira a liderança. Ele é um líder por vocação, por formação. Tem que liderar nas situações mais críticas. Está tendo sempre uma visão de uma possível guerra. E a guerra está acontecendo. Não precisa eu descer a detalhes para mostrar que a gente vive num clima de guerra. Mas isso não é bom, porque o homem tem compromisso com a paz. Vocês são agentes da paz, porque vocês mexem com segurança. Na empresa não é diferente. As empresas, de modo geral, não é diferente. Arthur Sanders era um cara presente. Parecia, como eu digo, que ele conhecia os 20 mil funcionários da empresa. Por quê? Ele estava lá, todo dia em contato com a tropa. Em contato com a tropa. Então, é um exemplo para nós. Eu hoje vejo muita similaridade entre a empresa familiar, do qual ele é um representante, foi um defensor, e é um dos seus legados, para os jovens, exatamente nesse sentido. Quer dizer, a empresa familiar não tem por que chegar a um patamar crítico e morrer. Não. Poxa, reúne ali uma instituição chamada família, que está em crise, e trabalho, sustento. Então, eu acho que há muita similaridade com os princípios que ele defendeu, vocês estão aí no livro, e na fala do Nelson, vai explorar esse aspecto, quer dizer, essa presença dele. Bom, então é a liderança que torna autoridade, ordem, disciplina e concretude, e vivência. Aqui eu vou apresentar um casal de consultores, meus amigos, que trabalharam comigo, e uma é a Yolanda Barcolô. Ela tem uma performance de um artista, mas ela não é. Ela trabalha em empresas, em consultoria.
E o Tom Newman, que faz dupla com ela, também é um consultor. Então, eles têm um desempenho aí que eu achei muito interessante, tocando o aspecto de um poema meu sobre desintegração. Peço que atente, se possível, para a letra. Ao vislumbrar-se a meta ambicionada, imprevisto tropeção leva ao solo o campeão olímpico. Em meio à vaia geral, buscam-se culpados. Todos são unânimes. A culpa foi da perna esquerda. Arranquem-na. Mas antes de ser inexoravelmente extirpada, ela protesta. Confiei na minha retaguarda. Seja então também liquidada a perna direita. Concluem. Esta defende-se, embora já tardiamente. Não recebi nenhum apoio dos braços na queda. Cortem-os. Foi a decisão inapelável. Como? Os braços se surpreendem. Não ouvimos nenhuma mensagem. E lá se foram os ouvidos duramente penalizados. A boca nada me disse, ela sim é culpada. Como o ouvido, também a boca foi silenciada. Não antes de esbravejar. Os olhos não me advertiram. E assim, estes foram também sacrificados. Compondo a cena derradeira, diz o coração para o cérebro em desalentado e fulminante balbucio. Desejei tudo tão diferente. Ao exalar seu último suspiro, o cérebro, em seu orgulho sem salvação, conclui convicto. Sempre suspeitei do coração. A ênfase que eu quero colocar aí é em desintegração dos líderes com a terceirização da culpa. Não é? Eu acho que há uma falsa interpretação da história na administração e que, sem se aperceber, sem haver conscientização plena para isso, exercita-se mais a busca a culpados do que premiar. É um exagero que eu estou colocando, mas eu sinto isso, que há muito mais aspectos punitivos de terceirizar a culpa quando ninguém quer ser responsável pelo erro, pelo insucesso. Então tem que ter um culpado. Isso é muito frequente e é muito ruim, porque as pessoas que praticam isso não veem que isso é uma autopunição. Na verdade, estão se autodestruindo, porque perdem a respeitabilidade, que é uma coisa que o líder é a matéria-prima do líder. Ele inspirar confiança. Confiança. O líder, que eu chamo os líderes imprescindíveis, que nas organizações tem líderes acomodados, tem líderes resistentes, estão sempre resistindo, são do contra. Líderes resistentes. Tem líderes indiferentes, esses são os piores, porque não se mobilizam, já racionalizam a sua conformação. Esses diferentes. E tem os líderes imprescindíveis. Os líderes imprescindíveis são os confiáveis, aqueles que estão prontos à convocação. Então, o primeiro compromisso de um líder é saber quais são os meus imprescindíveis. E o objetivo é, através desses imprescindíveis, fazer que toda a sua equipe se torne uma equipe de lideranças imprescindíveis, necessárias, absolutamente necessárias. Né? Então, é isso que dá sustentabilidade, perpetuidade à organização. Os líderes imprescindíveis integrados. Bom, eu considero aí, quero que vocês visualizem o seguinte: a liderança, educação e cultura são três aspectos dessa sustentabilidade, que tem como eixo a ética. A ética que dá sustentação, porque a ética é o fundamento de tudo.
pessoas confiáveis são pessoas éticas, que têm um compromisso com a verdade, que têm compromisso com a verdade de cada um, né? Através do consenso. Mas nada mais democrático do que consenso. Por vezes um político falando que o consenso é ditatorial. Está por fora. O consenso ele vem do diálogo, ele vem da transparência, de chegar a quais são as nossas verdades. Porque diferenças, o ser humano é imperfeito. As pessoas, às vezes, esquecem, numa liderança autoritária, que eu sou tão imperfeito quanto os outros e eu quero exigir perfeição dos outros. Essa é a questão da culpa. Trabalhar com a culpa, não trabalhar com a verdade. Então, o diálogo, o consenso e a decisão. A decisão é um indicador de maturidade. Como eu disse aqui, a criança não decide nada, ela é toda dependente. Aí qual é o outro estágio da maturidade? É quando já entra no que nós chamaríamos jovem, que é toda uma explosão de emoções e de desejos e de ambições e é pouco compreendido. Ele está num momento de afirmação, então a natureza dele é ser impulsivo. Cabe aí a educação estar presente, as lideranças adultas, para direcionar essa energia potencial do jovem. Então, o jovem aspira à independência, mas ele ganha maturidade com a interdependência. São 3 estágios da maturidade: infância, dependência, juventude, independência e vida adulta, de interdependência. Aí está o miolo, a essência da verdadeira. Então, nesse caso, vejam o seguinte: a liderança, ela move, ela usa a educação para formar cultura. A educação é formadora de cultura. Por isso é que a gente fica muito preocupado com essa crise educacional que existe. A educação está se tornando cada vez mais um instrumento de mercado. Onde estão os valores? A escola está se tornando simplesmente pragmática, guiada pelo mercado. Não está certo, não pode estar certo, não pode dar bom samba essa história. Então, quer dizer, a liderança move, usa a educação para formar a cultura e a cultura usa a educação para renovar as lideranças. Esse é o círculo vital civilizatório. Repito: liderança, educação, cultura, renovação das lideranças. Então é preciso que haja na cultura, porque nós vivemos em culturas. E somos responsáveis pela qualidade dessa cultura. Então, quer dizer, a cultura brasileira está em crise. Não essa cultura dos shows, das manifestações culturais, folclóricas. Isso é superfície. A essência da cultura são os valores e princípios, são as instituições em crise. As grandes instituições mundiais, eu diria, não é só a nossa realidade, nós hoje vemos o Estado perder significado pela divisão. É o homem dividido que forma a desintegração, que é a causa matriz de todos os erros. A desintegração, coloquem isso, por favor, registrem isso. A desintegração dos líderes é a causa de todos os erros sociais. Então, temos aí o quê? Uma família em crise, dos matrimônios. Os filhos estão cada vez se rareando mais. Olha uma realidade. Ninguém quer ter mais filho, porque é compromisso. Ou não ser aqueles que querem ter filho, têm por acidente. Até chegar a esse exagero de coisa, né? Então,
a crise da família, a crise da educação, as escolas esvaziadas de cultura, cheias de saberes. Quer dizer, a escola, antes de ser um espaço do conhecimento, como eu digo, o conhecimento tem que ser transformado em sabedoria. Sabedoria é enxergar uma realidade sob o ponto de vista valorizativo. Quer dizer, o que meus valores contribuem para que eu faça uma sociedade saudável. Então, essas duas instituições, família e escola, precisam ser revistas. É um lembrete que eu deixo. Bom, eu acho que nessa altura já estou me estendendo muito. Então eu vou fazer uma pausa para exatamente pedir o concurso. Seja bem-vindo. Pedir o concurso do meu amigo Nelson. Eu fui 12 anos, como disse, íntimo do Arthur, posso testemunhá-lo, e vi sempre no Nelson, como no irmão dele, o Arthur Sendas Filho, duas pessoas que têm o carisma do pai e que têm o compromisso com o pai. O Nelson, esse livro, está ali, esse livro, faço questão de... Vocês já viram projetado? Esse livro é uma obra dele. Tem uma autora, Luciana Medeiros, uma jornalista, que foi selecionada para escrever um livro. Escreveu um bom livro. O livro tem testemunhos hoje de uma leitura agradável. Teve na lista dos mais vendidos, quando foi lançado. Os 10 mais vendidos, numa posição de 6º lugar. E esse livro nasceu pela teimosia, eu posso testemunhar isso, porque eu ajudei o Nelson que esse bebê nascesse. Então eu ajudei o Nelson, posso dizer. Se não fosse a determinação do Nelson do período desse livro, está trazendo alegria para todo mundo, alegria para a família e alegria para os amigos, para os jovens. Ele é um livro destinado aos jovens, ao principal herdeiro. Nós estamos aqui num convite, eu agradeço muito, que o Nelson aceitou logo de imediato para trazer esse testemunho, com base nessa fundamentação que colocamos. Então, eu passo agora a bola para o Nelson, para dentro de uma que eu conversei com ele, que a gente colocou 3 linhas, que, na verdade, estão na estrutura dessa narrativa. É como nasce um líder. Como nasce um líder? No caso específico, como nasceu essa criança na intimidade de um pequeno armazém, amamentado, como eu disse, no próprio balcão, pela mãe presente, uma mãe líder. Líder fantástica. O papel da mulher é fundamental na vida humana. Né? E é de justiça que se faça hoje essa referência. A mulher está ganhando uma autonomia e uma expressividade social que ela não tinha porque ela foi muito dominada pelo homem. Essa é a verdade. Historicamente verdadeira. A mulher sempre foi colocada. E hoje ela se liberta. E na fase de libertação, existem vários estágios. E há estágio da rebeldia. Então, muitas distorções, muitos descaminhos, devido a isso. Quando há uma submissão, o espírito vem uma espécie de vulcão, uma erosão. Então, reforçando, a mulher, a mãe, a matriarca, teve uma expressão fantástica junto com o avô dele, que plasmaram o caráter do Arthur. Primeiro momento.
como nasce um livro, como se desenvolve a empresa. O Nelson vai falar. O que acontece? Qual foi o momento crítico em que realmente a empresa começou a se abrir ao mundo? E, finalmente, o legado do livro. Eu passo a palavra ao Nelson. Nelson, como é que você vê esses 3 momentos dentro de uma... Bem, senhores e senhoras, bom dia. Muito obrigado por estar aqui. Vocês não sabem a alegria de eu poder participar desse encontro, porque vocês vão achar que é uma coisa meio fora do comum, mas eu acho que aqui era um lugar que tem muito a ver com falar do meu pai. O meu pai, ele era uma pessoa que ele via nas Forças Armadas muita influência, muita inspiração para ele, né? Ele via a integridade, o patriotismo, o sacrifício por um bem maior, a disciplina, o comprometimento, então a resiliência. E ele falava muito isso. Ele falava muito isso e dava muito às Forças Armadas como exemplo. Ele tinha uma admiração profunda, como o professor falou. Ele tinha vários amigos militares e ele procurava aprender muito com vocês e citava isso em várias palestras, em vários encontros, principalmente dessa comprometimento da visão do bem maior, da empatia, do olhar para o futuro, da disciplina. Ele era um homem muito disciplinado e ele citava muito isso, né? Ele citava muito isso no que ele faz, nas suas palavras e no que ele fazia, né? Ele era um homem que chegava às 7h30 da manhã no trabalho, e se você chegasse, você tinha que chegar no máximo 8 horas. Se você chegasse 8h10, você tomava uma bronca, porque ele era um homem ligado à disciplina, porque ele achava que isso era um pilar importante para o negócio. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu queria agradecer muito. Acho que é um público para a gente falar, junto com os empresários e o pessoal de varejo. Eu acho que vocês também fazem parte da vida do meu pai, por tudo que vocês representaram de inspiração e de influência, né? Falar um pouquinho do livro, o professor Gomes de Matos exagerou um bocado, eu não sou responsável pelo livro. Esse livro foi uma ideia da minha irmã. Ela tem uma ideia de fazer um livro para a família. Aquela coisa de família, isso aqui, fazer um livro para a família. Só que nós fomos reunindo tantas histórias interessantes, tantas coisas assim importantes, que nós chegamos à conclusão que não podia ficar restrito à nossa família. Isso aqui tem valores. Esse livro aqui não fala pouco de supermercado. Ele fala muito de valores. Supermercado, hipermercado, são negócios que às vezes estão em voga e às vezes não. Hoje, um grande negócio é o e-commerce. As pessoas falam, no Brasil é o atacarejo. Então, mas os valores que estão nesse livro, os valores que fizeram o meu pai fazer essa empresa, são valores que você poderia abrir uma cadeia de restaurantes para poder tocar esse estabelecimento, esse lugar aqui, tocar um navio de guerra, tocar um navio de turista. Quer dizer, são valores importantíssimos, que é a resiliência, é o comprometimento, a integridade, é a transparência. Isso tudo está muito calcado no livro. Então, o livro está longe de ser um livro sobre supermercado. A gente procurou fazer um livro que fala de valores e um livro inspirador para jovens, né? Um livro inspirador para jovens. O meu pai acreditava muito nos jovens. Ele via aqui nas cenas também uma coisa que é muito parecida, influenciado por vocês, que é o plano de carreira. Ele queria que a pessoa que entrasse como recepcionista ou repositor um dia virasse diretor. E ele investia nisso. As pessoas que tinham potencial, elas cresciam na empresa. Nós tivemos vários casos, o Fioravante está aqui, que foi um diretor nosso, de pessoas que começaram lá na loja e terminaram como diretor da empresa. Então, para a gente, tinha essa visão do plano de carreira. Eu estava até conversando
o Eduardo, né? E nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre do exército, a pessoa que muda na vida o jovem entra aqui e daqui a pouco ele vira uma pessoa instruída, uma pessoa preparada para a vida. Então, inclusive, tem dois fatos interessantes. Primeiro, meu pai gostava tanto do exército e das Forças Armadas que todo 7 de setembro a gente ia lá, ele levava a gente para assistir. E eu cresci até uma certa idade, nós vemos todos 7 de setembro ver as paradas. E a segunda foi quando eu fiz 18 anos, eu tinha entrado na faculdade e eu queria servir. Eu queria começar a minha vida profissional. Eu fui falar com ele se ele podia me ajudar. Ele falou: por mim você serve, porque eu acho que o exército vai te passar muita coisa importante para você. Eu acho que você seria muito bom para sua vida se você servisse o exército. Por algum motivo, eu sobrei de exército. Tinha gente que acabei não servindo, e ele ficou um pouco decepcionado com isso, né, porque ele queria que eu servisse, porque ele achava importante para a minha formação e a formação dos meus irmãos, que a gente servisse o exército, ou essa influência do exército. Então, são dois fatores que mostram a ligação que ele tinha com as Forças Armadas, como isso influenciava em relação a isso. Em relação ao que o professor colocou, eu acho que eu colocaria duas situações que espelham bem, professor, o que aconteceu. 3 situações. A primeira é que o meu pai, ele era oriundo da Baixada Fluminense, né? Meu avô tinha, na época, 3 armazéns. Quando ele começou a trabalhar, e tem muita gente da Baixada Fluminense que tem o seu negócio, né? Mas o meu pai, ele tinha pouco estudo, ele fez só o primário, mas ele tinha algumas características que estão retratadas no livro, que é olhar para o futuro. Ele tinha essa vontade de crescer, ele tinha a humildade de se ele não sabia, de perguntar, de ir atrás do melhor. Então, ele, com toda a limitação que ele tinha, ele morava em São João de Meriti, na verdade, morava em São Mateus, que é município de São João de Meriti, que é um lugar até hoje muito, muito pobre, mas ele tinha esse negócio. Então, com 16 anos, já trabalhava com meu avô quebrou a perna. E aí ele assumiu o negócio do meu avô ficou um tempo no hospital, um acidente de carro, meu avô quebrou a perna, e nunca mais ele largou. Então ele tinha, o meu avô, por exemplo, comprava de atacadista. Ele falava assim: não, eu tenho que comprar do fornecedor, porque eu vou comprar mais barato e eu vou conseguir ter melhores preços, vou passar melhores preços para o meu cliente, e o cliente vai comprar mais de mim. Quer dizer, é um ciclo virtuoso, quer dizer, eu compro melhor, vendo melhor, o cliente fica mais gente volta para o meu negócio. Então isso para ele era uma, quer dizer, isso vinha dele mesmo, né? Ninguém ensinou isso para ele. Outro ponto importante na carreira dele, que também está documentado no livro, que mais ou menos, foi em 62, quando eu nasci, teve aquele quebra-quebra aquele movimento de rebeldia, rebelião, no Rio de Janeiro, em que o prefeito Lacerda, tirou, na época o governador Lacerda, ele conseguiu botar esses baderneiros para fora da cidade do Rio de Janeiro. Eles foram para as cidades próximas, né? E destruíram, na época, todos os negócios, os 4 armazéns que o meu avô tinha, o meu pai na época meu pai já tinha 27 anos, destruíram todos os armazéns. Né? Roubaram a casa do meu pai, levaram roupa da gente. Então, foi uma situação, foi em 62. E ele contava muito essa história. Aí ele entendeu o seguinte: ele estava quebrado. Né? Estava quebrado porque levaram tudo dele. Mas ele entendeu o seguinte: se ele fosse proativo, se ele conseguisse se organizar primeiro de todo mundo, as pessoas tinham que voltar a comprar, as pessoas estavam sem lugares para consumir. Então ele entendeu assim: se eu conseguir me organizar antes de todo mundo, eu vou ter uma vantagem, eu vou atender a população. Então, primeiro ele teve a empatia de ficar, entender o lugar do consumidor, porque eu preciso comprar e eu preciso. Então, e ele se organizou muito rápido. Né? Aí, pelo fato de ele ser uma pessoa muito humilde, procurar sempre ter o
os fornecedores tinham muito atenção com ele, ele honrava os compromissos. As pessoas mais velhas procuravam ajudá-lo, porque ele era muito grato. Então as pessoas viam nele como uma pessoa muito íntegra, que um rapaz que queria crescer. Então ele se organizou muito rápido. Como ele se organizou muito rápido, ele conseguiu crescer. Ele conseguiu crescer, ele conseguiu se estabelecer e voltar a crescer. Com o advento do supermercado, que começou nos Estados Unidos, ele também ele começou a ver esse momento. Ele foi para os Estados Unidos para entender o supermercado. Então, quando antigamente as pessoas eram no balcão, né, e ele foi um dos pioneiros do supermercado no Brasil. E isso também foi um passo importante. Outro passo que assim foi, ele tinha, nós somos oriundos da Baixada Fluminense, eu nasci em São João de Meriti, e nossa sede até hoje é em São João de Meriti. Nós temos uma sede na Barra e outra em São João de Meriti. Teve um momento que a empresa já era consolidada, e nós tínhamos um terreno muito grande lá hoje que não existia nem a linha vermelha e a Dutra. Ele queria ter um shopping center. Aí ele falou assim, nós ter um shopping center de primeira linha aqui. Mas o pessoal daqui é muito pobre. Eu falei, não, o pessoal daqui, eles vão sair daqui para comprar no Barra Shopping, no Rio Sul, para comprar no Shopping Norte. E eu quero dar isso para eles aqui. É lógico que primeiro nós tentamos nós mesmos fazer esse shopping, só que cada macaco no seu galho, a gente não conseguiu, o shopping não andou bem, e aí ele, com muito sacrifício, convenceu hoje que é a Aliança, o pessoal da Aliança, para construir um shopping, para ser parceiro desse shopping. E ele estava todo, inclusive eu já tinha 30 anos, eu achava que ele estava louco, né? Era um shopping de primeira linha, num lugar muito. Pelo contrário, o shopping se pagou muito rápido, a população abraçou aquele. Até hoje é o shopping da Baixada, que é o shopping do Rio. Então, quer dizer, e foi assim uma visão que ele tinha. Então, ele da mesma maneira que ele queria fazer um negócio para ele queria servir o povo. São João de Meriti, Nova Iguaçu. Então, para ele, aquilo ali era importante. Sabe? Tanto que ele falava, eu sou da Baixada, eu ia estar em Paris, ele falava, eu sou da Baixada, eu sou oriundo da Baixada. Onde é que ele estivesse, ele falava que ele era oriundo da Baixada e tinha muito orgulho disso. Então, esse livro fala disso. Fala desses valores. A gente ficou muito satisfeito. Quando nós lançamos, era uma coisa, como eu falei, primeiro era uma coisa para a família, depois nós fizemos um livro, mas nós jamais pensamos que o livro chegaria a 6º lugar em vendas no Brasil. Né? E as pessoas que vêm gostam muito. E é um livro que ele tem uma coisa muito importante também. Essa pessoa que comprou, essa pessoa é moderna, diz que o livro é meu, o livro é mais dele do que meu, porque se não fosse, eu não entendo mais de livro. Eu não entendo. E ele me ajudou muito, porque ele é um ceramica ali, só 30 anos, tem 30 livros no outro. E nós contratamos depois de alguns mercados, contratamos uma jornalista, que tem todos os seus problemas de jornalista, mas também as vantagens. A vantagem, o problema é que ela quer botar tudo assim de uma maneira muito crua. Não, esse livro, por favor. Uma vez eu li um livro do dono da casa do Samuel Klein, e o Samuel Klein é uma pessoa espetacular, mas o livro só elogiava o Samuel Klein. Eu falei, está errado, né? E esse livro, não, ele retrata a verdade do meu pai, que era um homem com as suas qualidades e seus defeitos. Né? Temperamento difícil, saía do 0 ao 100 muito rápido, então tinha sua carga de vaidade. Ele conta a verdade. Então, o livro conta a verdade. Mas dessa jornalista, estou voltando, ela fez um apanhado muito importante, e desde que o meu avô chegou no Brasil, era os anos 20 do Rio de Janeiro, do Brasil, e da sociedade, da economia, até o começo desse século, até o falecimento do meu pai. Então, o livro de história tem um pouco de história. Então, ele fez então, eu acho, eu sempre recomendo para amigos, fala para o teu filho ler esse livro. Mesmo que ele não se interesse, ele vai ter uma aula de história, porque ela como é jornalista, ela pesquisou muito. Né? Então, meu pai ele tinha várias fazendas, não só como empresário, ele era vascaíno, estou vendo uma flamenguista aqui, mas ele era vascaíno, ele tinha muita experiência pelo Flamengo, ele tinha assim, nunca chamou de inimigo, pelo rival, né, ele tinha assim uma paixão pelo Vasco, assim, uma coisa, mas muito genuína, sabe? Tinha uma religiosidade
muito genuíno, ele era católico, ele andava até com... Ele andava com o São Tadeu, um bolso de santinho. Aí ele perguntava assim, chegava para você e falava, você é católico? Aí ele tinha preocupação, a pessoa podia ser judeu, ele não queria ferir ninguém, né? Então, se você é católico, então vou te dar. Ah, você é? Vou te dar um santinho. Quer dizer, ele tinha esse negócio muito dentro dele, era uma pessoa muito religiosa, e pregava isso. Ele não era aquela pessoa que ia para a igreja, ele pregava os valores de Cristo. É uma coisa muito legal, porque a gente conhece muitas pessoas que vão para a igreja, vão não sei o quê, mas na hora mesmo ele pregava os valores de Cristo. Meu pai, ele era louco pelo Vasco, né? Exatamente. Uma coisa engraçada, por exemplo, a gente ia ao jogo com ele, né? Nós éramos pequenos, sempre fomos, né? Nós morávamos numa época perto do Maracanã. Se o Vasco ganhasse, a gente podia pedir Rafael Bobes. Se o Vasco não ganhasse, esquece Bobes, porque o beijo que ele ficava com a cara amarrada, porque ele era aquele torcedor vascaíno. Então, esse livro conta. Porque tem histórias engraçadas, né? Tem uma história que eu acho engraçadíssima, que uma vez deram uma camisa para ele, o Edmundo autografar para ele. Aí o Edmundo perguntou, é Arthur com H ou sem H? Ele falou, com H. Aí a pessoa falou, com H. Ele botou Arthur, botou H na frente. Arthur começou com... Quer dizer, é um spoiler do livro, mas tem umas coisas engraçadas aqui nesse livro. E o legado dele, só com uma explicação rápida, as pessoas entenderem, a Sendas em 2003, ela se uniu com o Sul, na época ele era vivo, isso foi um movimento importante, nós criamos uma empresa de açúcar, nunca deu muito certo. Né? Os paulistas têm uma visão diferente dos carioca em relação ao mercado. Em 2011, ele já tinha falecido, mas antes, quando ele estava vivo, ele já queria se separar. Nós nos separamos do Pão de Açúcar. Nós nunca mais voltamos a ser uma empresa de varejo. Nós começamos a fazer investimentos, já depois do falecimento dele, em logística, em shopping center. Porém, nós sempre tivemos uma diretriz que era dele. Nunca atuava no mercado especulativo de bolsa. Nós sempre acreditamos no mercado real. Investir em geração de emprego, geração de renda. Então, nós nunca temos uma carteira de ações. Não temos, nunca tivemos. Provavelmente nunca vamos ter. Agora, nós investimos em negócio. Nós acabamos de completar, quem passa na Dutra, nós fizemos uma sociedade com uma empresa americana, nós construímos parques logísticos, que hoje um deles até alugado para o Amazon, que só aquele lugar lá emprega mais de 8 mil pessoas. E a gente tem muito orgulho disso. As lojas do açaí, do Dom, a maioria são nossas, e a gente fica muito feliz que elas geram riqueza, geram empregos, e para a gente isso é muito importante. Isso é o mais importante. Então, esse é o legado dele, porque ele passou para a gente. Né? A gente, eu e meu irmão, nós tocamos a empresa e nós seguimos a diretriz dele. Sem especular, investir no mercado. Hoje não operamos mais varejo, mas temos uma ligação muito próxima com os varejistas. E é isso. E mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a vocês. Você não sabe, vocês não têm ideia do que, voltando, desculpa a insistência, o que o Exército, as Forças Armadas representavam para o meu pai. Tinha muita admiração e eu estou aqui muito feliz de poder falar um pouquinho para vocês sobre ele. Bom, eu resumi em 4 essas grandes diretrizes de vida dele. A espiritualidade. Realmente era uma pessoa autêntica. Se ele era católico, ele tinha praticamente, no Padre Navarro, que é uma figura de destaque da igreja, um amigo que ia, além de celebrar as missas campais, que ele fazia acontecer dentro da empresa, e, diga-se de passagem, respeitando todos os crédulos, respeitando os evangélicos que estavam lá e outros crentes de outros segmentos religiosos, ele tinha essa presença quase constante
dentro do Padre Navarro. Isso é significativo, porque ele era realmente isso. Quem o conheceu, todos os seus pronunciamentos públicos, ele antecedia e terminava honrando as suas crenças, os seus santos protetores. Outra, essa paixão religiosa só maior, mas só se igualava a paixão realmente pelo Vasco. Então, esses momentos que estão no livro, esses momentos de explosão que ele teve, por causa do Vasco. Bom, a família é outro grande valor. Quer dizer, não por mero acaso, ele se pronunciava a todos da empresa como família Semas. Incorporava esse conceito de família e reforçava muito isso junto aos colaboradores. Trabalho. Reforçava a instituição do trabalho, diria, quase como obrigação moral das pessoas, e isso entra um componente educacional forte nisso, o amor pelo trabalho através do amor à empresa. O carisma de pertencer. Eu sou sendo. Frisava isso permanentemente. Visita às lojas. Ação pública. Eu ontem estava falando com o Nelson, que eu conheci poucas inteligências intuitivas como o do Arthur. E teve grandes empresários aí que o seu brilhantismo, a sua competência, a sua audácia, no bom sentido, não dependeram de escolaridade. Ele não teve uma escolaridade, que foi, no caso dele, não que se esteja defendendo, evidente, se bem que passa até pelos vídeos de vocês. Mas, quer dizer, o não ter uma escolaridade não é bem os termos. A escolaridade dele foi a vida. O intuitivo é aquele que percebe. O que não se percebe não existe. Ele percebe as coisas e se antecipa. Então, você veja o seguinte: que valores levaram o Arthur à frente? Humildade. Disse aí o Léo. Ele tinha consciência de serviço. Ele era uma pessoa humilde. E foi humildade a maior virtude do líder. Ele é um instrumento de serviço. Humildade. Integridade. Uma pessoa que procurava projetar o seu exemplo. Ele era autêntico. Ele era transparente. E ousadia. Ele dava o passo à frente. Ele se antecipava aos acontecimentos. O livro tem um mérito fantástico. Ele dá uma visão de trás dos bastidores, coisa que o Léo estava dizendo. De trás dos bastidores. O que era o Arthur, independente dessa ação pública, como ele foi conhecido. Uma pessoa, você veja, nível de escolaridade, só para vocês verem, porque é de mito e o que é de realidade. Quer dizer, nunca foi um peso para ele não ter escolaridade. Embora ele buscasse conhecimento de várias, conversando, olha, isso é as melhores pessoas que ele tivesse alcance. Ele tinha um amigo dele, o prefaciador desse livro, o ministro e embaixador Marcelo Marcos Moreira, por exemplo. Eu testemunhei os ministros da Fazenda ligarem para o Arthur, porque sendo que fosse um termômetro da situação de Delfim Neto, várias vezes nesse encontro. Eu vi o ministro Delfim Neto, Maílson da Nóbrega, muito com o Maílson. Maílson chegou a quase ser conselheiro também da Semas. Só não foi porque ele era do Pão de Açúcar na época. Ele foi muito amigo, e como ministro, muito amigo. Roberto Campos, tem uma passagem muito curiosa, porque ele escreveu um livro chamado Empresa Feliz. E o Arthur comprou uma edição. Como a edição do livro não era sobre a cena,
mas tinha um selo aqui da SEB, a editora e o selo da SEB, uma edição especial da SEB, que foi um livro que foi adotado nas lojas, num trabalho feito lá de leitura dirigida nas lojas. Trabalho importante. Então, um dia, eu recebo um telefonema do chefe de gabinete, do Roberto Campos, que queria um exemplar de um livro que eu escrevi sobre a SEB. Não associei a isso. Falei, olha, eu não tenho nenhum livro publicado, não. Eu tenho contato com o Arthur, exerço uma consultoria lá, mas não tem livro específico para ele. Eu falei, tem sim. Espera, o ministro quer falar com você. E o ministro Roberto Campos veio no telefone. Eu falei, não, eu estou com o livro aqui, Empresa Feliz. Aí eu expliquei para ele, né? Do efeito, ele pensou que a Empresa Feliz eu estava fazendo histórico sobre a empresa. Bom, mas era uma empresa feliz. A Sendas era realmente aquilo que a gente pode considerar uma empresa feliz. Bom, Professor, só queria colocar mais uma coisa, eu esqueci. O meu pai é de 35, né? Quer dizer, uma pessoa. E nós somos uma família portuguesa, mas com valores tradicionais, conservadores, até, vamos dizer, machistas para a época. Mas o respeito que ele tinha pelas mulheres, desde lá de trás, a valorização que ele tinha pelas mulheres. Não, ele valorizava o trabalho das mulheres, ele valorizava a intuição das mulheres. Então, nós sempre tivemos mulheres, isso lá atrás, em cargos importantes da empresa, por conta dessa visão. Ele tinha, assim, ele entendia que as mulheres seriam parte do futuro do mundo. Então, ele tinha um respeito enorme, coisas que não eram tão como hoje, lógico, mas isso é uma coisa que me impressionava. E eu tive 2 filhas, e ele uma vez perguntou, você não vai ter nenhum menino? Eu falei, não, pai, o senhor mesmo me ensinou que as mulheres hoje são iguais aos homens, então a gente não precisa. Eu não faço questão de ter um menino. Então, eu tenho 2 meninas, e isso é uma característica muito forte dele também, esse respeito e valorização da mulher. Então, eu gostaria de colocar. bom, não tem sido essa parte. Eu queria deixar um desafio para vocês. Um desafio. Vou me permitir, Coronel Eduardo, com quem a gente já estabeleceu um nível de integração. É um advogado, que é curioso, como hoje a gente vê que a vocação militar ela vem posterior a uma formação civil também, né? Formação civil. Ele formou-se em direito. Temos aqui assim, que é presidente do Conselho Regional de Administração, que vive intensamente o bibliotex. Às vezes, há dificuldade até daqueles que respeitam a sua liderança lá, identificar onde vai o coronel, vou tratar de coronel ou de administrador. Quer dizer, de tal maneira, ele, como administrador, ele vivencia a vocação militar. Temos aqui um vice-presidente também dele, meu xará Francisco, que eu fico muito honrado com a presença deles. E eu quero deixar, eu tomo a liberdade, vou deixar um desafio para os seus liderados. O desafio é, eu vou projetar, e vocês vão receber, e eu não vou comentar. Eu podia colocar esse quadro aqui, esse infograma, que se chama, né? Eu faço de uma visão de ser humano para permear toda uma trajetória na linha do executivo. Como transformar algo numa competência executiva de realização. A base de verdade. O desafio que eu estou colocando não, com a liberdade que eu sei que me foi concedida, é de desafiá-los ao entendimento disso, a nível pessoal. E aí eu avanço na minha ousadia
de sugerir, de repente, constituir-se um grupo de trabalho na BDS, como isso se encaixaria dentro de uma realidade bibliex, dentro de uma realidade de que nós vivemos aqui, vocês vivem, um centro cultural, como muito bem colocou o coronel diretor. É um centro cultural. Produzir livros é um privilégio, porque o livro ele representa conhecimento. Agora, o livro tem que ser aberto. Porque um livro fechado ele se torna decorativo, ele vai para a estante e aí morre, ou eventualmente é aberto. Então, é preciso haver um estímulo, não é isso? Um estímulo à leitura, a abrir o conhecimento à realidade pessoal e à realidade coletiva. Então, o desafio é que vocês, pessoalmente, e através da Bibliex, poderem ver como é que eu consegui pensar a minha realidade organizacional em função disso. E, eventualmente, um grupo de trabalho da Bibliex, pensando no livro, na vocação da biblioteca, e aí no compromisso que o Nelson me autorizou a colocar para vocês. A continuidade desse encontro. A continuidade desse encontro através, eventualmente, de como processar encontros de jovens militares. Abrir realmente a biblioteca, que está aberta, mas intensificar essa abertura para um jovem militar. E, inclusive, com o apoio do Nelson, de alguma maneira traduzir isso em termos muito objetivos, à medida que se fala em liderança, se fala mais ou menos o que foi esse projeto, esse encontro aqui, de uma fundamentação de liderança, de uma maneira um pouco mais organizada, e ter um livro. Porque esse livro teve um mérito que eu quero realçar o seguinte, que há uma contextualização. A história perpassa aqui sobre a história do Arthur, ela está toda contextualizada nas referências das grandes crises que foram superadas pelo Arthur. Pense bem, um jovem lá da Baixada Fluminense, lá de um pequeno armazém, se tornar membro do Conselho Monetário Nacional, se tornar conselheiro da Petrobras, passar por vários cargos de representatividade do setor profissional, presidente da ABRA, associação, que é o órgão maior de representação mercadista. Então, ele passou por todas essas posições e aqui está muito dentro do que foi ele humano. Muito bem disso, está escrito por uma jornalista descomprometida com a história. Ela se louvou de uma pesquisa interna grande, e aqui um dos representantes desse quadro de profissionais que foram recrutados para reforçar as coisas que muito forte no assunto é a profissionalização da gestão. Então, quer dizer, um dos representantes dessa profissionalização, não foram poucos os dirigentes da Senda, pessoas altamente qualificadas no mercado. No caso do Roberto Fioravante, trabalhou com o presidente Geisel, teve na Petroquisa, trabalhou em várias organizações, até chegar a Senda. Foi um braço direito do Arthur. Né? Então, esse desafio, viu, se me permite, que atrás desse desafio está uma disponibilidade da Senda de promover, da viabilização a esse projeto. Tá? Bom, finalizando, eu queria terminar com aquela frase que eu coloquei para vocês. O líder... Repete mais alto para isso. Fardo ou farda? Fardo. Não é mole. Está longe de ser mole ser líder.
líder é dureza. Líder é trabalho sério. O líder, eu costumo dizer, o líder é herói, mas antes de ser herói, ele é sábio. Ele procura saber. Ele é herói no enfrentamento da realidade. Não foge à luta. Como vocês militares, não foge à luta. Ele é herói, se necessário for. E ele é mártir. Mártir é aquele que aguenta o sacrifício, no doar-se, o exercício da liderança, o exercício do amor. O amor é vida. Não se faz nada sem amor. Não por mero acaso, o próprio Criador, Deus, se coloca como amor. E foi o grande mandamento, o mandamento do amor. Amar a ele, Deus, e amar ao próximo. Ele encerrou a doutrina dele nesses 2 capítulos. Então, quer dizer, o líder, repito, ele é sábio, procura saber uma visão estratégica. Ele é herói, visão tática. Usando a visão estratégica, como ele atua nos momentos críticos. Aqui, como ele atua aqui nos momentos críticos. E ele é mártir, segura a barra, sofre mesmo. Porque, como eu disse, é muito fácil construir a desordem, mas não é nada fácil construir a paz. A gente vê, olha o mundo aí em desavença, desintegrado, por falta de integração, por falta de valores, por falta de exercitar o diálogo, o consenso para decidir. O consenso é o que é fundamental. No consenso está a ética. A ética é a alma de tudo. Ter essa visão de bem e mal, isso faz parte da educação primária. Né? Existe essa visão do bem e do mal, né? Que eu costumo sempre dizer. São 3 componentes. O bem, o bom, o bem, o bom e o belo. São as 3 grandes vertentes. E é por aí eu termino. Tá? O diretor da Bibliex convida o coronel Leocir Dalpai, chefe da seção de publicações desta editora e presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a realizar a entrega de diploma de participação aos palestrantes. Não era esse o objetivo, que aqui eu sou coronel Dalpai, coordenador de publicações. Esse é o meu papel. Mas também não posso me furtar da minha função pública enquanto presidente do Conselho Regional de Administração e dizer da satisfação de nosso amigo professor Francisco Rubens de Matos, que me acompanhou a minha vida acadêmica inteira, deu muito suporte para a gente enquanto alunos de universidade. E depois do Chiavenato, que é um grande amigo dele, é o maior vendedor de livros de administração. Ele é o maior escritor, onde já de passagem. Chiavenato, o que mais vende. E a gente estudava aqui para chegar aí. Nosso sonho, eu tenho vários colegas, especialmente de graduação e de mestrado, que trabalharam com o nosso querido Arthur. Então era um sonho nosso ser trainee, entrar nessa empresa, pela força que ela tinha que representar. Então é uma satisfação enorme. E eu faço, em nome da Bibliex, a entrega desses 2 dos diplomas. É uma homenagem singela, simples, como são as coisas dos militares, né? Mas feita com muito carinho, que eu espero que vocês guardem com o carinho que nós temos para os senhores. E gostem da gente, que a gente já gosta de vocês também. Então, isso é assim que nós somos, assim que é a biblioteca. O coronel Eduardo fará uso da palavra. Bom, mais uma vez eu vou realizar aqui
Na verdade, meu objetivo agora é realizar, né, o encerramento da nossa atividade. Eu quero destacar aqui a presença do General de Brigada Luciano Antônio Sibinel. Ele é o diretor do Patrimônio Cultural, Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, e é o gestor daquele sistema cultural do Exército que eu comentei com os senhores e senhoras no início da nossa... Antes, né, de iniciarmos aqui a nossa palestra. Eu só quero fazer um comentário. Vou ser muito claro, né? Agradeço a presença de todos e de todas, mais uma vez, mas eu acho que... vou falar pessoalmente agora, né? Um comentário pessoal. Nós passamos essa parte dessa manhã aqui juntos, né? Já estamos próximo da hora do almoço. O que nós recebemos aqui foi um presente. Tá? Então eu quero agradecer aos senhores pela disponibilidade dos senhores de nos presentear. Tá? Presentear com a experiência e com o conhecimento. Sobre dois aspectos. Né? Eu gosto de estudar, estou sempre estudando, me envolvendo em cursos como discente, né? E só... Se eu fosse... Nós convidamos aqui integrantes de todas as organizações militares do Palácio aqui. Né? O Palácio ele contempla uma série de organizações militares. Aqui não tem representantes apenas da Biblioteca do Exército. Né? Nós temos integrantes aqui de diversas organizações aqui, inclusive da própria chefia do Sistema de Educação e Cultura, que é o nosso departamento, que é localizado aqui nesse palácio. Né? Então, né, se eu fosse convidado para essa palestra aqui apenas para a questão de adquirir conhecimento, eu já seria voluntário para estar aqui, para participar dessa palestra aqui. Né? Agora, o que a gente viu aqui foi um presente dos senhores. Né? Os senhores, com a experiência, com o conhecimento dos senhores, a gente poderia aqui passar pela hora do almoço e ficar aqui a tarde inteira. Né? Ouvindo, debatendo e tratando desse vasto tema, né? Que é liderança, empreendedorismo e inovação, que é uma temática que está, vamos dizer assim, no foco, né, das competências do nosso sistema de educação e cultura também. A liderança é inerente, né? As atividades das Forças Armadas, né? E o empreendedorismo e a inovação agora fazem parte dos objetivos estratégicos, inclusive do sistema de educação e cultura do Exército Brasileiro. E aquela transparência que o senhor mostrou, né? Eu pesquei ali, que o senhor lançou o desafio, eu pesquei 3 palavras ali em destaque. A ética, né? Na sequência, a missão e, por fim, a gestão. A ética, acho que a gente não precisa comentar, a ética ela está no Estatuto dos Militares, né? Então ela faz parte, né, do nosso Estatuto. O militar tem que ter a postura ética, a ética militar na sua conduta do dia a dia. A missão é inerente às Forças Armadas, né? Tá no nosso, vamos dizer, está no nosso DNA e no nosso sangue o foco no cumprimento da missão. E isso aí faz parte das instituições, né? Principalmente das Forças Armadas, o foco no cumprimento da missão. Isso aí a gente trata diariamente, desde os bancos escolares, né? E, por fim, a gestão. A gestão hoje é a tônica da administração pública, né? Cada vez mais a gestão vem evoluindo, tanto na administração privada quanto na administração pública, e o gestor tem que ter cada vez mais conhecimento para conduzir qualquer tipo de organização, inclusive as organizações militares que fazem parte da nossa administração pública também, inseridas no nosso poder executivo. Então, tem tudo que o senhor falou aqui, tá? Tem relação direta com as atividades aqui do Exército, do Sistema de Educação e Cultura e do Sistema Cultural da nossa instituição. Então, eu agradeço, tá? Em nome aí do diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, tá? Que nos enquadra aí como sistema cultural. Eu agradeço a disponibilidade e a presença dos senhores aqui. Só de público aqui, teu nome, o nome do Nelson, conhecer publicamente o general que preside todo esse contexto de cultura e que dá o apoio que eu estou sabendo do manifesto pelo Coronel Eduardo, da sua efetividade em prestigiá-lo. General. Está encerrada a palestra. O diretor da Biblioteca do Exército agradece a presença dos participantes.